para falar sobre a CPU. Antes de comprar uma CPU, certifique-se que ela é compatível com a placa-mãe existente. Os sites dos fabricantes são bons recursos utilizados para verificar a compatibilidade entre os processadores e outros dispositivos. Ao atualizar a CPU, certifique-se que a voltagem correta é mantida. Um módulo regulador de voltagem, VRM, voltagem regulador, tá? Está integrado na placa-mãe. Você pode configurar o ajuste de voltagem da CPU utilizando os jumpers localizados na placa-mãe ou as configurações da BIOS. Processadores de vários núcleos multicores possuem 2 ou mais processadores no mesmo circuito integrado. Integrar os processos no mesmo chip cria uma conexão muito rápida entre eles. Processadores de vários núcleos executam instruções mais rápidas do que processadores de núcleo único, single core. Além de aumentarem o... Ih, caramba, essa palavra aí é difícil, hein? É isso aí. De throughput de dados. As instruções podem ser distribuídas para todos os processadores ao mesmo tempo. A memória RAM é dividida entre os processadores, pois os núcleos estão localizados no mesmo chip. É indicado o uso de processadores multicore para aplicações como edição de vídeo, jogos e manipulações de fotos. O alto consumo de energia gera mais calor no gabinete do computador. Processadores multicores conservam energia e produzem menos calor do que múltiplos, tá? Do que múltiplos processadores single core, aumentando assim o seu desempenho e eficiência. A velocidade de um processador moderno é medida em GHz. A classificação de velocidade máxima refere-se à velocidade máxima em que o processador pode funcionar sem erros. 2 fatores podem limitar a velocidade de um processador, tá? Então vamos ver a seguir. Vamos lá. O chip do processador é composto por um conjunto de transistores interligado por fios. A transmissão de dados através de transistores e fios cria atraso. À medida que os transistores alteram o estado de ligado para desligado ou de desligado para ligado, uma pequena quantidade de calor é gerada. A quantidade de calor gerada aumenta à medida que a velocidade do processador também aumenta. Quando o processador fica muito quente, ele começa a produzir erros. Tá? O frontside, quer dizer, o bus FSB, é o nome dado ao caminho entre a CPU e o chip do norte. Tá? Ele é utilizado para conectar vários componentes, como o chipset, as placas de expansão e a memória RAM. Outros dados podem viajar em ambas as direções através do FSP. A frequência do barramento é medida em MHz. A frequência com que um processador opera é determinada pela aplicação de um multiplicador de clock em relação à velocidade do FSB. Por exemplo, um processador funciona a 32 MHz, tá? 3.200 MHz. Pode estar usando um FSB de 400 MHz. 3.200 MHz dividido por 400 é igual a 8 MHz. De forma que a CPU é 8 vezes mais rápida do que o FSB. Os processadores ainda são classificados como 32 e 64 bytes. A principal diferença é o número de instruções que podem ser executadas pelo processador de uma só vez. Hoje está fogo, tanto avião esse passando aqui, meu Deus do céu.
Um processador de 64 bytes processa mais instruções por ciclo de clock do que um processador de 32 bytes. Um processador de 64 bytes também pode suportar mais memória. Para utilizar as funcionalidades de um processador de 64 bytes, verifique se o sistema operacional e seus aplicativos instalados suportam um processador de 64 bytes. Tá? Então tem que ver se os meus aplicativos e o meu sistema operacional vai suportar um processador de 64 bytes. Um dos componentes mais caros e sensíveis do computador é a CPU. A CPU pode esquentar muito, tá? Pode esquentar muito. Muitas CPU necessitam de um dissipador de calor e uma ventoinha para resfriá-la. O dissipador de calor é um pedaço de cobre ou alumínio que fica entre o processador e a ventoinha. O dissipador de calor absorve o calor gerado do processador. E em seguida, a ventoinha dispensa. E em seguida, a ventoinha o dispensa. Ao escolher um dissipador de calor ou ventoinha, existem vários fatores a serem considerados. Tá, gente? Então, toma cuidado na hora de escolher o dissipador e as ventoinhas. Ok? Vamos lá. Tipo de soquete. O dissipador de calor e a ventoinha deve corresponder ao tipo de soquete da placa-mãe. Especificações físicas da placa-mãe. Tá? O dissipador de calor e a ventoinha não devem interferir nos componentes ligados à placa-mãe. Tamanho do tamanho do gabinete. Oh, meu Deus. Estou ficando cegueta. Tamanho do gabinete. O dissipador de calor e a ventoinha deve caber dentro do gabinete. Ambiente físico. O dissipador de calor e a ventoinha deve ser capaz de dissipar o calor para manter a CPU resfriada em ambiente quente. A CPU não é o único componente do gabinete do computador que pode ser afetado pelo calor. Um computador possui muitos componentes que geram calor durante o seu funcionamento. Os coolers do computador devem estar instalados para que possam puxar o ar frio para dentro do gabinete, enquanto jogam o ar quente para fora. Ao escolher os coolers do gabinete, existem vários fatores a serem considerados. Tamanho do gabinete. Muitas vezes, grandes gabinetes requerem coolers maiores, pois os coolers menores não conseguem criar um fluxo de ar suficiente para refrigerar os equipamentos. Velocidade do cooler. Os coolers maiores giram mais devagar do que os coolers menores, reduzindo assim o ruído produzido pelo mesmo. Números de componentes dentro do gabinete. Muitos componentes geram calor adicional. Nesse caso, é necessária uma quantidade maior de coolers, sejam eles maiores ou menores, maiores ou mais rápidos. Ambiente físico. Os coolers devem ser capazes de dissipar o calor do interior do gabinete e mantê-lo refrigerado. O número de lugares disponíveis para fixação. Os gabinetes possuem quantidade diferente de lugares para fixar as ventoinhas. Lugares disponíveis para fixação. Os gabinetes possuem locais diferentes para fixar as ventoinhas. Conexão, eu acho que eu repeti ali duas vezes, né? Conexões elétricas. Alguns coolers são conectados diretamente à placa-mãe, enquanto outros conectados diretamente à fonte de alimentação. Nota: a direção do fluxo de ar criado pelos coolers do gabinete deve estar alinhados entre si, para que possam trazer a maior quantidade possível de ar frio enquanto
expele o ar quente. Instalar um cooler ao contrário ou usar um tamanho ou velocidade incorreta pode fazer com que os fluxos de ar atrapalhem uns aos outros, tá? E assim vai esquentar mais ainda seu gabinete e tudo vai torrar, ok? Aqui nessa figura nós vamos ver os tipos comuns de soquete da CPU com suas características. Então dá uma pausa no vídeo, vocês vão ver o tipo de soquete, a arquitetura, tá? O exemplo processador suportado e os fabricantes, ok?